Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rota Espiritual. Programa esse que não tem a prepotência de querer dizer para você qual é a rota, mas sim de juntos nós irmos episódio a episódio descobrindo essa vida espiritual, essa jornada espiritual. Eu sou Gilvan Arruda, produtor audiovisual, e dividindo a bancada aqui comigo, a minha parceira... A Van. Gente, hoje nós temos o Alexandre Tadeu, do Céu de Capela. Ele é terapeuta, trabalha com várias terapias, em especial, vê se eu falo certo, hein, Alexandre? Crânio, sacral e constelação familiar. Perfeito. Bom, perfeito? Então vamos lá, gente. Esse é o Alexandre. Por favor, fale. Olá, pessoal. Olá, Vanessa. Olá, Gilvan. Alegria enorme estar aqui com vocês, né? Dividindo esse espaço aqui. A gente falar um pouco sobre a medicina da ayahuasca, falar um pouco sobre o xamanismo gnóstico, o Instituto Céu de Capela, o que a gente puder ajudar nessa jornada espiritual juntos aí. Maravilha. Gente, ele não é locutor. Eu até achei que fosse também. Bom, primeira coisa, todo mundo quer saber o que é ayahuasca. Ayahuasca, nem eu sei falar direito. Ayahuasca. Né? Tem vários, acaba tendo vários nomes, né? Porque assim, esse nome ayahuasca, ele deriva do Quechua, né? Que é da região ali da Amazonas, pegando Peru, Bolívia, né? Mesmo a parte do Amazonas aqui no Brasil. E foi trazido para o Brasil na década de 30, trazido para o Brasil, assim, aculturado para os brancos, porque ela estava na mão dos índios, e isso foi com Raimundo Irineu Serra na fundação da religião do Santo Daime, que também trabalha com a medicina da ayahuasca, mas lá eles dão o nome de Daime. Daime no sentido de Daime luz, Daime amor, Daime amor, Daime luz, Daime verdade. Mas você teve outras vertentes religiosas que também utilizaram dessa medicina. Por exemplo, a Barquinha, a União do Vegetal, a UDV. E o neo-xamanismo, o xamanismo urbano, que acabou deixando o nome original, ayahuasca, e que acabou se expandindo aí pelo Brasil. Então, a ayahuasca ela é uma bebida formada por duas plantas da região do Amazonas, uma folha e um cipó. Essa folha ela é parente do café, né? Tem vários nomes, o nome científico é Psychotria viridis, mas ela é chamada de rainha, de chacrona. E você tem o cipó, que é o jagube, o mariri, né? Banisteriopsis capi. Esses dois é feito um chá mesmo. Coloca na panela com água, ferve, e aquele chá é o chá da ayahuasca. O interessante que é o grande mistério, é que se você fizesse o chá somente de uma das folhas, você não tem um efeito significativo. Como que os nativos conseguiram saber que eram aquelas duas plantas que teriam que funcionar juntas para poder acontecer o processo espiritual de conexão, de expansão da consciência, que é o grande mistério. Mas hoje existem aí inúmeros trabalhos nas universidades, nas academias, né? Tanto no Brasil quanto no mundo, a respeito da medicina da ayahuasca pelo seu potencial curativo. Então aqui a gente está já saindo um pouco da questão da espiritualidade, entrando na questão da ciência. Em especial depressão. Então assim, a maioria dos trabalhos são trabalhos mostrando a questão depressiva. Não são só esses, né? Nós temos trabalhos mostrando o potencial oncológico, né? Combatendo o câncer, combatendo o câncer, o potencial baixadores de marcação, marcadores inflamatórios, então baixa proteína C reativa, baixa homocisteína, naturalmente tem um impacto nas funções cardíacas, nas funções cerebrais. E um dos últimos trabalhos mais impactantes foram da neurogênese. Ou seja, ele consegue ajudar a produzir novos neurônios. Então, esse trabalho para o pessoal que tem aí Parkinson, debilidade senil, Alzheimer, é algo realmente muito extraordinário. Embora a maioria dos trabalhos ainda são no campo antidepressivo. Porque os compostos delas, que já são muito bem estudados, né? Por exemplo, de uma maneira mais simples para o pessoal de casa entender, né? Quando você toma um remédio antidepressivo, o que está acontecendo ali? Você tem uma baixa quantidade de serotonina, então os remédios depressivos eles procuram bloquear
uma enzima que nós temos que ela degrada a serotonina. Então, eles bloqueiam essa enzima para que a serotonina produzida pelo organismo possa ser o suficiente para, tocando o sistema nervoso central, a pessoa sair daquele estado de depressão. Impede a recaptação da serotonina. Exatamente. Então, você tem os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, é a primeira linha de antidepressivo. Se eles normalmente não funcionam, ou se o médico entende utilizar os inibidores de monoaminoxidase, que quase sempre são uma última linha de trabalho. Acontece que os princípios presentes no cipó, eles são inibidores de monoaminoxidase. Que legal. Então é como se você estivesse entregando um remédio de antidepressivo para uma pessoa. Só que tem um plus, porque na folha que você faz o chá, você tem o DMT, que é o dimetiltriptamina, que é uma molécula que ocupa os mesmos receptores de serotonina. Então é como se você estivesse dando um remédio antidepressivo e dando um pouco de serotonina. Bom, o resultado prático é que você tira da pessoa de depressão na hora. Na hora mesmo, ela toma ali e já sai de depressão. É claro que quando a gente fala assim, sai de depressão na hora, a gente tem que levar em consideração que às vezes a depressão não é uma questão meramente bioquímica, não é? Existe uma relação muito próxima, mas não é uma relação, não é algo necessariamente tão somente bioquímico. Mas o que nós temos vistos aí nesses 16 anos de trabalho é que a grande maioria passa pela cerimônia da ayahuasca e para de tomar remédio antidepressivo. Realidade é isso. Caramba! Esse eu não sabia, mas, por exemplo, faz de conta, hipoteticamente falando. Vamos lá. Eu estou com depressão. Sim. Eu vou lá e tomo. Sim. Eu tenho que ficar tomando toda vez, em algum evento, todo evento, ou tipo, eu saí já da depressão ali? Então, o que acontece é assim, veja só, quando a gente está falando de depressão, nós temos várias situações que podem estar ocorrendo. Então, você pode estar tendo depressão por conta realmente de uma questão de serotonina, não é? Então, vamos pegar um exemplo muito simples. A maioria da serotonina é feita no intestino. A pessoa consome muito glúten. Então, ela começa a fazer uma barreira no intestino e ela começa a ter dificuldade de receber a serotonina. Então, veja só, você consegue ministrar a ayahuasca como se você estivesse dando um remédio, mas aquilo é um remédio, aquilo não é a cura. A cura, você precisa que a pessoa vá lá e resolva aquele problema no intestino, porque senão ela não vai conseguir resolver isso. Vamos dizer que ela está com depressão porque ela está com os hormônios tiroidianos comprometidos, ela está com baixa tiroidiana. Vamos supor que ela está com uma fadiga adrenal. Então, ela está com um problema baixo do cortisol. Então, são vários fatores que podem estar desencadeando. Tem baixa hormonal. A coisa mais comum, a pessoa está com a testosterona, principalmente mulheres, está com a testosterona extremamente baixa, e aí você começa a entrar num problema de depressão. Então, às vezes, não tem a ver necessariamente com a serotonina. Não é? E por isso que muitas vezes ela vai tomar o remédio de inibidor de monoaminoxidase e ela ainda vai ter que trocar de remédio, aumentar a dosagem, e não vai resolver porque o problema está em outro lugar. Então é muito difícil a gente falar em termos de cura. Como nós estamos dentro do instituto religioso e a gente usa a medicina e ela foi liberada exatamente para isso, lá a gente fala assim, olha, as curas que ocorrem aqui ocorrem por uma questão de fé. Claro que eu trago, num bate-papo assim, eu trago os trabalhos acadêmicos e científicos para saber o que é que está de fato acontecendo, para a gente poder entender. Mas lá no Instituto, o discurso, para que a gente não caia em curandeirismo, para que a gente não venda uma outra imagem, né? A gente fala assim, olha, as curas que ocorrem aqui ocorrem por uma questão de fé. Então, por exemplo, temos pessoas que já foram curadas de câncer? Temos. Temos pessoas que foram curadas de depressão, pessoas que foram curadas de uma série de doenças. Tem. Então você fala, mas eu vou jogar tudo isso no mérito da ayahuasca? Falou, olha, eu acho que a ayahuasca, ela está dentro de um enorme contexto, porque nós temos que levar em consideração, e hoje a ciência está levando em consideração, trazendo para dentro do SUS, por exemplo, essas questões de fé, essas questões de religiosidade. Então a pessoa está inserida dentro de um lugar onde ela está entrando em contato com Deus, ela está entrando em contato com o inconsciente dela, tanto individual do que aconteceu com esse organismo nessa vida, como também a parte sistêmica. Então tudo isso acho que faz parte, e a ayahuasca está ali como um grande protagonista, mas eu acho que é também apenas uma parte. Mas é possível sim a gente ver várias pessoas participando uma única vez e não tomando mais remédio, como pessoas que vão ali por um tempo e de repente aquele trauma que ela tinha com um acidente com o filho,
ou com o marido, aquilo passou, o organismo se restabeleceu e ela seguiu, e ela segue adiante. Então isso é interessante. Eu falo o que a gente testemunha lá e falo, qualquer de vocês podem procurar na internet, aí vocês vão encontrar inúmeros trabalhos que estão mostrando o trabalho da ayahuasca com depressão, inúmeros. Caramba, para começo de conversa, já gostei de você. Obrigado. Por um simples motivo. Eu sou muito de estudar as coisas, né? Então, as coisas que você falou aí, para mim, fizeram muito sentido, porque eu tenho depressão, né? Então, a vida toda eu estudei sobre depressão e infelizmente, as pessoas minimizam exatamente o fator bioquímico. A maioria das pessoas que minimizam a depressão acham que a depressão é só a pessoa triste. E não é. Ela é um desregular no cérebro da questão bioquímica. Sim. E essa abordagem que você fez, para mim, eu estudei fenda sináptica, recaptação de serotonina, quais eram os transportadores, né, e os neurotransmissores, enfim. E eu achei fantástico essa tua abordagem realmente profissional da coisa, né? E não imaginava esse perfil nesse nível de abordagem para o ayahuasca, não de forma nenhuma desmerecendo. Por quê? Como é uma medicina que vem da floresta, eu ainda não tinha tido contato com uma abordagem mais científica. Eu achei isso fantástico. Qual que é a tua área de estudo? Então, isso é uma boa pergunta. Porque, assim, eu trabalho hoje na Justiça Federal, sou servidor da Justiça Federal. Eu passei por algumas áreas. Então, minha primeira formação acadêmica eu fiz biologia, com ênfase em análises clínicas. Depois, por conta da profissão, fui fazer direito e especialização na área de direito. Depois fui fazer mercado financeiro de capitais, então a gente acaba passando tudo. Mas a gente já ministra algumas palestras na área da saúde, hoje já não mais por conta da carga de compromissos. E eu tive quando a gente começou em 2015, 2016, com a medicina de anti-age, de rejuvenescimento, né? Eu tive a felicidade de ser convidado para ir dar uma aula na pós-graduação da Unesp de Araçatuba. E era para um pessoal que a maioria deles eram psicólogos. Então, quando a gente foi ministrar uma aula lá, eu quis exatamente provocar eles nesse sentido, porque às vezes, claro que eu não tenho conhecimento profundo da formação deles nessa questão, mas, por exemplo, se você hoje já se fala muito em suplementação, principalmente de magnésio, mas naquela época, em 2014, 2015, era muito pouco, 10 anos atrás, estavam começando, né? Você falar de uma suplementação de Lugol a 5% para questões tiroidianas, você falar de uma suplementação de magnésio com trionina, que ela atravessa a barreira licórica ali, hematocefálica, para poder entrar direto Isso não se falava. Uhum. Então, o meu questionamento com o pessoal da área de psicologia, eu falo assim, olha, se você chega um paciente, o paciente ou está com uma fadiga adrenal, ou está com uma baixa de hormônio tiroidiano, está com problema hormonal, ou está com falta de certos suplementos, como é que vocês vão tratar esse paciente? Vocês pedem exame? Sabe? Então era esse o questionamento. E meu questionamento era exatamente para que essa educação cartesiana que nós temos ajuda por um lado, mas a gente tem que entender o que nós estamos perdendo para o outro e de repente você conseguiria abrir um horizonte para falar assim, olha, tem algumas coisas aqui que eu acho que vale a pena a gente poder investigar e olhar. Então, e com a medicina da ayahuasca a mesma coisa. A gente traz esse estigma, né, que é o do índio, que no fundo as nossas avós conheciam muito. Normalmente as nossas avós, quando saía para o terreiro, sabia todas as plantas. Isso foi perdido. Isso foi básico. São raríssimos as pessoas que sabem para que serve um chá ou outro, né? Estamos totalmente dependentes do mercado farmacêutico. Então as pessoas tinham isso. Então parece que era um negócio de selvagem, era um negócio. Então, acho interessante, principalmente o pessoal que trabalha com a medicina da ayahuasca,
estudarem. Eu acho que tudo, né? Assim, olha, acho que é legal você estudar um pouco, né? Claro que eu tenho um universo inteiro para aprender ainda, mas acho que é legal a gente estudar um pouco para poder dar suporte para quem está vindo, né? Assim, olha, acho que tem isso daqui, dá para a gente poder discutir, a gente vê vários posicionamentos, não é? Quem pode tomar ayahuasca, quem não pode tomar ayahuasca, quer dizer, tem tudo isso para que a gente tenha um mínimo de referência para que a gente possa conversar dessas questões, né? Acho que é por aí. Não, e dentro dessa tua abordagem, eu achei fantástica, quem trabalha com ayahuasca tem que estudar, até porque a medicina ancestral, ela é muito sábia, mas nos tempos atuais ela precisa ser submetida ao método científico para que a gente consiga entender de onde veio isso aí. Perfeito. Essa ponte, essa comunicação entre essa ancestralidade, essa sabedoria ancestral, com o que nós traduzindo isso para uma linguagem que a gente consiga entender, eu acho que é de fundamental importância. Claro que é um desafio muito grande, porque para você dar uma roupagem, né? Você dá tentar dar uma roupagem do que está acontecendo. Por exemplo, a gente trabalha com constelação familiar. Então, quem já passou por um processo de constelação familiar, principalmente com pessoas, que a gente faz tanto com bonecos, né, os bonequinhos, quanto presencialmente utilizando pessoas. Quando você passa pelo fenômeno da constelação familiar com pessoas, onde você faz a ancoragem e aquela pessoa começa a sentir e se comportar como o personagem que ela está representando, você olha aquilo ali e são questionamentos que dentro da escola a gente chega a fazer, pô, isso parece uma incorporação mediúnica, porque não é possível. Só que às vezes é uma incorporação mediúnica de uma pessoa que está viva. Pô, mas então não pode ser. O que é isso? Então, esse processo de ancoragem, a gente consegue entender o que às vezes acontece num ritual, numa cerimônia, aonde o próprio, por exemplo, vamos pegar a figura de Jesus, que lá embaixo ele falava assim, olha, quando vocês estiverem reunidos e vocês estiverem falando de mim, eu estou lá. E isso parece tão distante, só que quando você está trabalhando isso dentro da constelação familiar, você está vendo isso acontecer. Então, é claro que no momento que você vai para uma cerimônia e você monta uma egrégora e você fala assim, olha, nós vamos hoje trabalhar com essa linha de trabalho aqui, seja lá, se é do São Miguel, se é de Jesus, se é do xamã, se é dos Budas, de Hare Krishna, seja lá de quem for, você está acessando um campo, um sistema aonde as consciências que estão ali acabam se relacionando com isso. Então, hoje você consegue entender, fazer essa ponte entre o que era um ritual espiritual com alguns conceitos científicos que estão aí na mão do pessoal, sabe? Então, isso traz uma certa... Assim, eu estou entendendo, essa parte terapêutica eu estou entendendo o que são esses sistemas, eu estou entendendo o que são esses portais, eu estou entendendo o que é esse inconsciente, eu estou entendendo o que é essa dimensão, porque... isso se fala muito na internet, mas você vê às vezes que as pessoas elas não entenderam, né? Não entenderam. E eu consigo, por exemplo, compreender que a cerimônia ayahuasca ela realmente é bastante singular. Ela é muito singular. E até tem uma história muito bacana, porque assim, quando os nativos daqui, os povos nativos de várias regiões do mundo, eles têm as suas plantas de poder. A gente chama de plantas de poder, né? São plantas daquela região que fazem esse processo de conexão. Então, aqui no Brasil, vamos dizer, nós temos a ayahuasca, que são 2 plantas. Mas você tem o peyote na região mais mesoamericana, você tem o achuma, o São Pedro aqui também na América do Sul, você tem a manita muscária lá nos siberianos, você tem inúmeras plantas de poder. Quando os jesuítas chegaram aqui e eles foram participar de uma missa, então os jesuítas chamaram os índios para participar da missa e entregaram para ele o pão e o vinho. Então eles foram lá e comeram o pão e o vinho e eles estão sentados esperando que fosse acontecer, sabe? E aí quando acabou a missa, aí um olhou pro outro e foi lá e falou, não aconteceu nada. Falou assim, não aconteceu nada. E eles falavam assim, como não aconteceu nada? E eles falaram assim, como aí? Não, vem aqui que vocês vão participar aqui do nosso. Então realmente é muito impactante quando você tem esse processo de expansão de consciência, porque o que acontece, assim, é bem isso. Você tem uma hipersensibilidade que em outras vertentes religiosas eles vão falar assim, olha, são os potenciais anímicos, né? A clarevidência, a clareaudiência, a intuição, recordação de vidas passadas, que você
tá aqui e tá ali. Então você tem esse contato íntimo. Você vê, você conversa, você dialoga. É claro que cada pessoa, tem pessoas que são muito mais abertas para isso, tem pessoas que o racional fica tentando entender, né? Fala assim, mas eu tô vendo, mas eu não tô vendo, mas o que tá acontecendo? Isso é da minha cabeça, isso não é da minha cabeça? Porque quando você fala, por exemplo, de um fenômeno telepático, ou seja, você não está escutando como a gente acostuma escutar. Isso está acontecendo dentro da sua cabeça. Você está escutando o espírito. Isso não é porque tem ayahuasca. Porque um centro de Umbanda faz isso, o espiritismo faz isso, né? Você tem inúmeras religiões que fazem isso. A ayahuasca ela apenas facilita esse processo. Né? Tem pessoas que nunca tiveram isso. Quando vai ali, essa sensibilidade ela aflora. E aí eles têm essa experiência e muitas pessoas que às vezes são muito racionais ficam, mas isso na minha cabeça está conversando comigo? Então essas outras consciências têm que ter paciência para ir conversando. Então é muito bacana esse estreitamento, porque você começa a entender como que os índios tinham e como é que eles sabiam, como é que tinha uma sabedoria dessa. Né? Hoje já começa a repensar isso, porque quando os espanhóis chegaram aqui, quando os europeus chegaram aqui, as cidades que tinham aqui eram muito mais extraordinárias que qualquer cidade europeia. Você pega lá Teotihuacan, no México, você pega aqui os incas, eram extraordinários. Como é que esses caras construíram isso? Da onde que vieram isso? Mas foram chamados de selvagem, né? Essa nova invasão foi chamada de descoberta e a história, sabe, conta o resto aí como é que foi, né? E passaram um rolo compressor sobre toda a cultura que existia aqui. Exato. Porque os nossos índios, segundo a antropologia, eles atravessaram o estreito lá em cima, na época em que era unido a Rússia com um pedacinho do Alasca ali, e desceram. Então eles são tão antigos como a civilização chinesa. Então existe muita sabedoria aqui. Me corrijam se eu estiver falando bobagem. Não, mas é isso mesmo. Existia muita sabedoria aqui que os caras 500 anos atrás, 1000 anos atrás, vêm pra cá e falam assim, poxa, descobrimos cara. Não, eles estão aqui, ó, há anos-luz de distância de vocês. E essa abordagem, eu gosto de explicar, apesar de nunca ter participado de uma cerimônia de ayahuasca, mas eu gosto de dizer o seguinte, a abertura da clarividência, os fenômenos N de recordação de vidas passadas e tal, são processos que através da meditação, através de uma série de técnicas, você pode chegar até essa experiência. Só que leva tempo e muita dedicação. O ayahuasca é o pé na porta, né? Exatamente. Você tomou ali, você vai ter a experiência. Isso, exatamente. Né? É isso mesmo. Ela é um atalho. Né? E o que eu acho que é interessante é que, assim, se tiver... É como se fosse um professor com um aluno. Por isso que, às vezes, não é a ayahuasca, mas é o contexto que você está tomando ela. Então, por isso que ela foi liberada por uma questão religiosa, a gente conhece os potenciais terapêuticos dela, né? Isso está sendo difundido, está sendo estudado profundamente. Não sei até quando isso vai ficar restrito às questões espirituais, mas isso aí acho que tem política, tudo isso vai ser discutido ainda pelo Congresso, por política. Hoje já existe discussão de trazer terapias xamânicas para dentro do SUS, e muito provavelmente vão enfrentar essa questão da ayahuasca. Isso está sendo discutido agora. Que legal. Né? Então, provavelmente eles vão querer enfrentar essas questões da ayahuasca, e a gente não sabe aonde isso vai chegar, né? O importante é que, dentro de um contexto religioso, com um sacerdote ali, que tenha conhecimento, que sabe a medicina, sabe utilizar as dosagens, as experiências realmente são muito transformadoras. Acho que é uma experiência que vale a pena o pessoal conhecer. Qual é a idade mínima? Qual a idade mínima para se tomar ayahuasca? Eu já dei ayahuasca. Saber. Eu já dei ayahuasca desde mulher grávida. Tem uma colega nossa que ela, tipo assim, ela tava com o barrigão grandão. Eu ia te perguntar também, mulher grávida pode tomar ayahuasca? Mulher grávida pode tomar ayahuasca. Tava com o barrigão grandão. Terminou a cerimônia, eu falei assim, você ganha nenê quando? Ela falou assim, agora. Eu falei assim, como agora? Ela falou, não, eu vim aqui tomar ayahuasca e já tô indo pra maternidade. Não, aí você falou, eu não faço parto.
Foi bem assim. E aí, tipo assim, tem gente que o nenê acabou de nascer, traz o nenê no colo, põe o dedo na coisa e passa na boca da criança. Então, assim, nós temos crianças que tomam 3, 4... Eles entram na fila para tomar. Vocês forem lá, vocês vão ver criança tomando. De mamando a caducando mesmo. Pessoas com 70, 80, 90 anos. Já dei ayahuasca para todo mundo. Você fala assim, tem algum problema a gestante tomar ayahuasca? O problema não é a ayahuasca. O problema é o seguinte, quando você toma ayahuasca, você vai ter esses processos. Veja só, vamos voltar um passo antes. Na verdade, não é a ayahuasca em si. Porque a gente tem que lembrar assim, que tudo no universo não existe um algo em si que prejudique. Tem uma outra coisa que é importante, que é dosagem. Então nós podemos pegar veneno e transformar aquilo em remédio, depende da dosagem. Então a gente fala assim, quando a pessoa fala assim, ayahuasca faz mal? Falou, não, ela não faz mal e não faz bem. Eu tenho que saber qual que é a dosagem, qual que é a tua experiência para trabalhar com isso daqui. Então, vamos imaginar que a gente fosse servir de uma maneira padrão por uma gestante. Uhum. Às vezes acontece muito tranquilamente. Por quê? Porque ela não tem problema de descolamento de placenta. Mas se ela tem problema de descolamento de placenta, o problema não é a ayahuasca. O problema é que se der ânsia de vômito nela, porque sabe quando você está dentro dos seus processos psicológicos? Imagina assim, que você está dirigindo um carro, de repente uma criança sai correndo na frente, ela passa na frente, que você consegue brecar em cima da criança, ela sai do outro lado, 2 minutos depois a perna começa a tremer, dá ânsia de vômitos, sabe? Então, isso gera uma questão emocional que pode ser que dá ânsia de vômito mesmo. Então, não é uma questão meramente da ayahuasca, é uma questão que você está acessando parte do teu inconsciente, que são traumas com quando era criança, abuso, drogas, pai, mãe, tem várias coisas lá, que quando abre aquele baú que vem para cá, mas se você não tiver aquele contato, não resolve. É como se aquilo fosse uma energia, e é uma energia que tá parada lá, que tá ali e fica empurrando a tua vida tentando ser resolvido. Então você cai nos mesmos tipos de relacionamento, você cai no mesmo tipo de emprego, no mesmo tipo de doença, até aquilo poder ser visto, compreendido e dissolvido. Então aquele processo ali, às vezes a pessoa passa mal. Por isso que fala que às vezes vai tomar ayahuasca, algumas pessoas fazem limpeza pelo vômito, acontece, ou pelo banheiro, começam a chorar muito. Então a grávida pode tomar tranquilamente. Tem histórico de descolamento de placenta? Tenho. Toma menos. Toma para poder entrar, para poder comungar com o pessoal. Você vai entrar naquela sensação gostosa, porque como se fôssemos traduzir isso em termos bioquímicos, a questão da serotonina te dá aquela graça, né? Mas ela não entra ela não verticaliza o processo. Fora disso, a pessoa tem histórico, não tem histórico, pode subir lá, pode tomar ayahuasca igual todo mundo, mesma coisa, sem problema nenhum. Perfeito. Ajuda a emagrecer? Ajuda a emagrecer? Puxa, isso é uma boa pergunta, né? Na verdade, seja para emagrecer, seja nós estávamos comentando a questão, a pessoa tem ciúmes, é muita pegada em ciúmes, é muita pegada, né? Comentou. Poxa, né? Essas questões ajudam? O que a gente pode dizer é o seguinte, todas essas questões têm uma íntima ligação com processos psíquicos. São processos psíquicos, é uma íntima ligação. Então, às vezes, eu costumo falar assim, olha, se você está fazendo força para viver, a gente precisa dar uma olhada nisso. Vou fazer um exemplo muito simples. Nossa, adorei essa frase. Por exemplo, eu nunca tive problema com droga. Então, eu nunca cheirei cocaína, essas coisas. Mas eu já vi várias pessoas que, ao saírem da clínica de recuperação de drogado, toda noite eles falam assim, mais um dia eu venci. Mais um dia eu venci. Ou seja, nitidamente nós estamos falando que ele ter o consumo ou não ter o consumo da droga não resolve o problema interno de ele estar tendo que fazer uma briga a todo dia daquilo que está acontecendo. Esse é o sofrimento dele. E se ele cheirar ou se ele não cheirar, o sofrimento existe ali. E é isso daqui que nós temos que dar conta. Esse processo para dar conta, e isso sim, a ayahuasca pode ajudar, porque é o que ele vai ser colocado dentro de um contexto para que ele possa entender as raízes daquilo e elaborar aquilo para que ele não precise mais fazer força para viver. Seja para as drogas, seja para alimentação, seja para trauma, seja para lá o que for. Não, e normalmente o uso da droga, se você for pegar, eu sei porque eu já tive na família, já auxiliei nesse sentido, e a droga, de um modo geral,
ela é a fuga, ela não é o problema. A pessoa vai pra droga porque tem algo muito mal resolvido nela, né? Sim. Então, de fato, não é a substância o grande vilão, é a sociedade e a vida muito agressiva que a gente vive, né? Exatamente. Não é só a droga. Tudo. São certos relacionamentos, são certos tipos de comportamento de alimento, de alimentação, seja lá o que for. Infeliz na profissão, sabe? Então, e aí a gente vai procurando fugas e você fala assim, olha, tudo bem, você pode se dedicar a isso ou não, se dedicar ao sexo, ou à bebida, ou às drogas, seja lá o que for, mas não é... Você pode fazer ou não fazer, mas se você percebe que você está tendo que fazer força, tem alguma coisa que precisa ser compreendida. É isso aqui. Gente, eu amei essa frase. Há relatos de mudanças significativas na vida das pessoas após experiências com ayahuasca. Inúmeras. Na verdade, esse acaba sendo um grande cartão de identidade, né? Eu lembro de um fenômeno de uma amiga que ela foi levada lá, ela era casada à época, os pais eram evangélicos, né? Porque lá no xamanismo, a gente fala xamanismo, você não tem uma doutrina específica. Então nós não somos nem cristãos, nem budistas, nem shintoístas, mas nós somos tudo isso. Então lá vai se tocar a música de todas. Você vai escutar uma música evangélica, e logo em seguida uma música de Umbanda, e depois uma Hare Krishna, depois uma budista. E você pra caramba. Tipo assim, pra você se sentir em casa, escutando a música que te agrada, e ao mesmo tempo compreendendo que tem um irmão do lado ali. Uhum. Então, tem pessoas que são evangélicas lá, tem várias na congregação ou de qualquer outra vertente evangélica. Mas, de fato, o pessoal é um pessoal um pouco mais resistente. E havia essa moça, que a família dela era evangélica, e ela estava casada num relacionamento extremamente abusivo. O marido batia nela, ela bebia, e estava, né? E a mãe querendo levar ela para a igreja dela lá, para ir para o céu, essas coisas. E aconteceu de os amigos que frequentavam lá, falaram assim, a gente precisa trazer ela aqui, porque está muito difícil. E trouxeram ela. Com muito custo, ela estava muito magrinha, né? Trouxeram ela lá, uma moça bonita, alta, e ela tomou a medicina da ayahuasca, e o que é muito comum, já na primeira sessão você tem algumas percepções muito revolucionárias internamente, e ela vai para casa extremamente feliz, e ela fala assim, mãe, a senhora falou para eu ir para a igreja, eu fui para a igreja e tô transformada. Nossa, filha, que bacana. Onde você foi? Aí eu fui lá no xamanismo e bebi lá. A mãe falava assim, pelo amor de Deus, agora perdi minha filha pro demônio, agora é coisa do Satanás, não tem o que fazer. E aí aconteceu que essa menina, ela começou a frequentar, ia lá aos finais de semana. Então é muito comum, o pessoal usa os instrumentos, tem um tambor ou um maracá para tá tocando as músicas, né? As cerimônias duram 4 horas, começa das 8 da noite à meia-noite. Que legal. Então tem música, assim, é muito tranquilo, é uma fogueira, a gente senta em volta da fogueira, né? Toma ayahuasca e vai tocando música, então você tá ali naquele teu processo de introspecção, quem tá olhando de fora tá vendo pessoas sentadas ao redor da fogueira. É isso. E aí você tem, às vezes, um maracá que você quer acompanhar na música, isso ajuda no processo de foco, né? De não dispersar, né? Então ela começou a arrumar ali o tamborzinho dela, o maracá dela. Nesse meio tempo, ela larga do marido, volta a morar com a mãe, para de sair à noite, para ter as bebidas. E aí ela contando, 2, 3 meses depois, que mesmo a mãe dela sendo evangélica, quando chegava no sábado, a mãe separava o tambor e as coisas dela e falou assim, filha, que é pra você ir. Porque viu a transformação. Porque viu a transformação. Então, esse tem sido o cartão de identidade. Olha, é isso daqui que é o que, tipo assim, é o resultado. Olha, eu quero saber disso daqui. Eu lembro quando perguntaram, né, pro Dalai Lama, qual que é a melhor religião que existe, e ele sendo budista, todo mundo imaginava que ele fosse falar, a melhor religião é o budismo, e ele falou assim, a melhor religião é aquela que transforma o ser humano num ser humano melhor. Então eu acho que isso é a gente está falando de religião, a gente, na verdade não é nem religião, né? É uma espiritualidade onde você vai ali, se encontrou e fala assim, olha, isso aqui fez sentido para mim. Qual que é o livro que lê? O que você quiser, não nos interessa. Mas o livro que a gente está lendo é o próprio livro da vida, é os nossos relacionamentos, é a nossa maneira de se comportar, como que nós estamos agindo, quando a gente tem esse profundo contrato com o nosso inconsciente, e isso vai trazendo
entendimento e, naturalmente, ordem e pacificação dos conflitos. Nossa, fantástico. Deu um corte. Né? Agora, sobre essa história do livro da vida, eu tenho a minha religião, Vanessa tem a dela, você provavelmente tem a sua, aquele que está nos assistindo agora tem a dele. Porém, acima de tudo, eu me considero assim um buscador. Então, o Rota Espiritual veio nessa toada de a gente quer ouvir, quer aprender o máximo de informação que a gente puder absorver. Então, esse é o portal que a gente resolveu abrir aqui com esse programa. E vendo você falar a respeito de resultado, é isso que importa. De fato, a pessoa viver uma experiência que a transforma. E aí eu vou pegar um gancho dessa fala e partir para uma outra. Muitas vezes as pessoas supervalorizam o cérebro em detrimento do espírito. Explico. Às vezes tem alguns cientistas que falam, não, isso daí é o teu cérebro, isso aí foi efeito placebo, isso daqui foi coisa da tua cabeça. Fala assim, tá bom, mas o cérebro é tão poderoso assim que não existe algo além disso? Você não está criando a religião do cérebro, né? E aí eu penso que uma abertura de consciência que o ayahuasca traz, eu acho que derruba todas essas barreiras, mostra que existe um mundo muito mais amplo, né? E você sabe que a grande dificuldade de falarmos disso é que é assim, ó, só para trazer uma maneira de questionar. Regra geral, tudo que nós conhecemos como sagrado foi criado pela mente humana. Então, ou seja, faz um livro e fala, esse livro é sagrado. A gente pega 2 pedaços de pau, cruza e fala, isso aqui é sagrado. A gente cria uma imagem de barro e fala, isso aqui foi sagrado. A gente pega um terreno, fecha, ergue um espaço e fala, esse espaço ele é sagrado. Quando você fala assim, olha, será que existe alguma coisa que não foi criado pela mente humana e que é sagrado? Percebe? A gente faz, primeiro, a gente se questiona, porque, é claro, vamos supor que eu seja cristão, e a outra pessoa lá, ela é muçulmana, e o outro lá, ele é Hare Krishna. Veja, a mesma convicção absoluta que eu tenho na minha fé, ele tem na dele, e às vezes são questões muito diferentes. Um acredita no fogo do inferno, acredita na reencarnação, outro acredita que reencarna só como animal, que pode reencarnar como animal, como o caso dos budistas, ou os espíritas que falam só pode reencarnar como ser humano. Veja, são questões muito sérias, mas que são extremamente díspares. Falei assim, olha, como é que nós vamos conhecer a verdade? Se eu sou muito sério com isso, pode ser que as minhas ideias realmente não sejam verdadeiras. Mas para eu fazer isso, eu tenho que estar num espírito de desprendimento e não ter medo nem da morte e nem de ser condenado eternamente, muito grande para eu poder atravessar essa barreira para tentar descobrir aquilo que é verdade. E quando você fala isso, fala, olha, o sagrado que vocês conhecem é um sagrado criado pela mente humana e nós estamos querendo saber se existe algo que não está no campo do pensamento, mas que você fala assim, olha, eu fui lá, eu vi, eu testemunhei, você também viu e testemunhou, aquilo não é criado pela mente humana, e aquilo está ali, e aquilo ali existe, e aquilo ali eu posso falar que é sagrado. Eu posso dar um nome de sagrado, é apenas um nome, mas o que é interessante é que aquilo ali é extraordinário. Isso a ayahuasca auxilia? Auxilia, mas ela ainda continua estando no campo de uma ferramenta. Por isso que lá no Céu de Capela a gente costuma falar assim, olha, a coluna vertebral do Instituto é o autoconhecimento. Então, eu acho que ter a oportunidade de sentar e entender o que é isso que vive, isso aqui que está vivendo, da onde nascem os pensamentos, como que funciona a mente, qual é esse processo de dualidade, de separatividade, o observador é a coisa observada, não é a coisa observada, isso é uma grande ilusão, posso testemunhar isso, esses meus condicionamentos, eles podem realmente chegar a um fim, sabe? Quando nós fazemos essas perguntas, né, principalmente eu costumo falar assim, olha, será que os sofrimentos que nós temos, os ciúmes, os apegos, o medo, isso pode de fato acabar ou nós vamos arrastar isso por uma vida toda? Eu acho que essa
é uma pergunta extremamente espiritual, eu acho que é uma pergunta extremamente inteligente, e não a gente ficar repetindo um padrão de acender uma vela, ou um incenso, ou realizando inúmeros mantras, mas ainda continuamos com medo, continuamos ciumentos, continuamos gananciosos, como a gente sempre viu, né? Acabamos de sair de uma Covid, entramos numa guerra para estourar a Segunda Guerra Mundial. Quando uma Covid, todo mundo falava, olha, a Covid aí, isso veio para poder juntar mais a humanidade. E você fala assim, meu irmão, você acha mesmo que é um vírus que vai fazer com que a gente se goste um pouco mais? E todos aqueles que estão fazendo guerra lá, todos são espiritualistas, são religiosos. Exatamente. As pessoas que vocês conhecem, são mais de 90% têm religião. Mas somos nós que somos corruptos, nós que roubamos, somos nós que fazemos isso, nós seres humanos que fazemos isso, sabe? Nós que fazemos a guerra. Nós que com mais de 40, 50 anos, mandamos nossos filhos com 18 anos para o fronte da batalha. Quer dizer, não vai o ancião de 60 e 70 que, entre aspas, já tem menos pela frente, tem menos pela frente do que já viveu. Não, vai mandar o menino de 18 anos. E a gente fala que a gente ama os nossos filhos. Poxa, será que a gente não consegue ter um mínimo de reflexão a respeito disso, que o mundo, do jeito que ele está, se a gente for se adequar a isso, nós precisamos encontrar uma outra saída, e essa outra saída eu acho que é exatamente isso. Quando a gente senta e fala assim, puxa, lá o que a gente faz? Vamos acender um cachimbo aqui, vamos sentar. E aí você reflete e pensa e acaba tendo uma outra forma procura encontrar uma outra forma de existir, e que quando as pessoas olham, eu falo assim, olha, isso me parece interessante. Acho que me parece interessante. Quando eu estive lá, eu trouxe algumas coisas aqui. Esse aqui é um colar e um cinturão lá dos Camaiurás, lá no Alto Xingu. Eu tive a oportunidade de passar com eles 10 dias lá. Que legal. Cara, é uma experiência assim muito extraordinária. Não, eu quero ir no Céu de Capela, ficar seu amigo, e a próxima vez que você for pro Xingu... Você já é meu amigo, já. Poxa, vamos lá. Que dia que você vai? Olha, estou registrando. Lá, eu preciso 23 de março. Eu preciso lá rever alguns amigos meus lá no Xingu. Para você ter ideia, a cidade mais próxima da tribo está a 7 horas de viagem. Que maravilha. É no meio do mato. Então, assim, você imagina, se der uma dor de barriga ali, é só isso, já não tem o que fazer, é ali que você vai resolver. E assim, foram 10 dias. Eu acho que é uma experiência que as pessoas têm que ter, porque qualquer viagem que você faça na tua vida, você normalmente vai dormir em cama, vai comer com talheres, você vai tomar banho em chuveiro, lá não tem nada. Ah, mas ele já é acostumado a isso. Nada disso. Eu já viajo assim, de campista. Ele já então, por exemplo, eu lembro, eles brincavam muito comigo, né? Então, eles basicamente, a alimentação deles é peixe e tapioca, né? Biju, que eles chamam, né? O peixe e a mandioca ali. É só isso. Mas a mandioca é só em formato de biju. De vez em quando eles comem macaco, comem tartaruga. E eles sabiam que a nossa cultura é diferente. Então ele falava assim, tinha o Jatobá, né? Um abraço se ele for ver isso. Ele falou assim, Alexandre, comer macaco? Eu falei, ô Jatobá, se for comer macaco, eu vou comer. Cara, quando eu vi ele chegando com macaco, eu falei assim, puta, onde eu fui amarrar meu burro? E assim, e aí você passar por essa experiência, né? Você mastigar. Entrar na cultura dos caras. Não, é fantástico, é fantástico. Muito, muito desestruturante, assim, você ficar nu no meio de várias pessoas, homens e mulheres, né? Você ficar nu e tomar banho e comer macaco, comer sem tempero, não tem nada, né? Sapeca lá e arranca um pedacinho. Então é muito impactante, assim. E aí você vê o que é um pajé mesmo ali, você fala assim... Aí você fala assim, não, o nível aqui é hard. O nível aqui é hard, é muito bacana. Ali. E aí lá, falando deles, veja só, eles não têm um livro sagrado, eles não têm uma igreja, entende? Essa mentalidade foi uma mentalidade trazida pelos europeus para nós. Na verdade, a vida deles é integrada. É integrada. Eu perguntei para um rapaz, eu teve um dia, essa pergunta, eu tava dentro da oca com ele assim, na porta da oca eu falei assim, isso aqui é sagrado para vocês? Que era, porque como que é? Lá você tem as ocas, elas fazem um grande terreiro e no meio delas assim, é um pátio aberto onde o pessoal joga bola, onde transita todo mundo. Falei, aqui é sagrado para vocês? Ele falou assim, aqui é sagrado. Eu falei, por quê? Por que aqui é sagrado?
Ele falou assim, porque aqui é onde estamos enterrados. Ele falou assim, ó, o meu avô foi enterrado aqui. Onde a gente passava, cara. Onde a gente jogava bola. Ele falou, meu avô foi enterrado aqui. Os meus pais foram enterrados aqui. Quando eu morrer, eu vou ser enterrado aqui. Então, quando você vê o pessoal querendo catar os índios daqui e levar para outro lugar, porque aqui vai virar uma... Você não consegue entender isso. Você fala assim, cara, não pode mexer com eles daqui, não. Isso aqui é o universo deles. Eles sempre viveram aqui. Não adianta você arrancar daqui e levar para lá, não. Deixa eles quietos aqui. Então você começa a entender a cultura de um povo. Infelizmente, coitados, eles não têm representatividade, eles não têm nada, não têm... são muito simples, muito inocentes, muito, sabe? Mas se a gente estiver aberto para aprender essa cultura extraordinária deles, assim, de você ver a espiritualidade acontecendo ali, a integração com a natureza, porque realmente é eles que cuidam de tudo aquilo ali. Porque onde que eu bebi água ali? O segundo dia que eu estava ali, a gente foi para uma pescaria, porque eu estava ia para um ritual de Quarupi. O Quarupi ele é tanto uma luta, que é aquela luta do Ruca-Ruca, quanto um velório, quanto uma festa. Corre tudo junto. Luta, velório e festa. Olha só que coisa de maluco. E aí a gente foi para a beira do rio para pescar, porque viam mais de 1000 indígenas e a gente tinha que pescar para dar comida para todos eles. E eles, vamos lá. E chegou uma hora que me deu sede. E aí, quando eu vi que me deu sede, eu saí olhando assim, ver se tinha alguma bebedouro? Um galãozinho d'água, alguma coisa assim, eu olhando. Aí um colega passou assim, né, falou assim, Alexandre, quer procurar alguma coisa? Ô, Goiará, tava procurando água. Água? Aqui, água aqui. Aí apontou pro rio. Aí sabe quando você dá aquele, nossa, é no rio, tem que beber água no rio. Aí você fala assim... Aí vem a nossa cabeça, pô, beber água no rio. Será que tá contaminado? Beleza, tá contaminado. Aí você vai andando devagarinho no rio assim, professor, vou devagarinho, pro barro não subir, né? Cara, mas não, tá, do jeito que eu entrei assim, você 3, 4 moleques curumim, assim, pegando, voou babo. Você enfia a boca. Primeiro dia, você enfia a boca ali, bebe essa água logo e cava logo, com essa história. Então é muito bacana isso, né? Então você entende por que a cidade tem que estar tão longe. Porque senão... Contamina tudo. Eles não têm filtro, eles não têm nada. Então você começa a entender uma outra cultura, uma outra maneira de se relacionar com a religiosidade, que não foi aquela que você aprendeu. Porque a que você aprendeu era a igreja, um livro sagrado, seja ele qual for, tem um doutrinador que te ensina. Lá não tem um doutrinador. Lá não tem um salvador do mundo. Lá não tem um lugar que é sagrado. Lá não tem um livro. Lá não tem isso. Sabe? Então... muda muita coisa. E você começa a entender, você olha na cultura, quando você vê a mãe, a gente ia dormir, você via a mãe e os moleques dentro da mesma rede. Estavam na rede e eles estão no meio da rede. E aqui a gente, quando a mulher fica grávida, a primeira coisa que a gente quer é decorar o quarto do nenê. A gente já tem esse processo de separação. E eles ali, as crianças tudo em cima e pulando. Você fala... Olha, não sei se isso aqui é bom ou se aquilo é errado, eu não sei, mas com certeza eu saio daqui questionando algumas coisas que eu acho que esse é o grande barato, para a gente poder encontrar uma outra maneira de fazer. Tanto nesse processo de estar vivendo a realidade, não desconectado de uma espiritualidade. Entende? Ou seja, não existe o espiritual lá e aqui. E aqui é outra coisa. Não. Beber a água é algo extremamente espiritual. A maneira com que você se alimenta é algo espiritual. A maneira com que você pisa aqui na terra é espiritual. Conforme a gente se conversa é espiritual. Como você se sente é espiritual. Não tem algo separado disso. A vida é uma única coisa. E a gente tem que observar se agora podemos ser plenos, se agora podemos ser leves, se agora podemos rir, ter graça e tudo isso. E não para depois que morrer. Eu acho que isso é uma grande tolice. Não, muito legal. Aí esse daqui é o colar cinturão. Isso, esse aqui é um cinturão e é um colar, né? Às vezes os guerreiros usam ele com uma faixa aqui e as mulheres prendem no pescoço até para ajudar ao seio. Nós temos o Instituto, o Céu de Capela, ele é um instituto de xamanismo gnóstico. Até para explicar para a pessoa, o que é isso, xamanismo gnóstico? O xamanismo, ele na verdade, foi um nome dado
aos sacerdotes siberianos quando os antropólogos foram lá fazer uma pesquisa e viram que tinha um sacerdote lá que ele era muito diferente do que eles conheciam, porque eles eram budistas. Então, ele era curandeiro, ele era conselheiro, ele era curador, ele tinha alguns poderes mágicos, saía do corpo, tomava lá no caso a manita muscária e tudo mais. Chamaram ele de xamã e isso nasceu o xamanismo. Então, o nome nasceu ali, mas xamanismo ele é a manifestação nativa, não que destoa dos troncos que existem. Budismo, cristianismo, islamismo. Então, você tem o xamanismo siberiano, que é completamente diferente do australiano, que não tem nada a ver com o xamanismo norte-americano, com o nosso xamanismo. São deuses diferentes, ritos diferentes, né? Completamente diferentes. Então, quando a gente fala xamanismo, a gente liga isso a índio. O xamanismo é de índio. Olha, pode ser também, mas não tem nada a ver com índio. É com branco, com preto, com amarelo, com todo mundo. Os aborígenes australianos lá não tem nada a ver com os celtas. Uhum. Então, por isso que a gente fala em xamanismo gnóstico, que dentro da doutrina gnóstica a gente foi procurar aquilo que existia de mais fantástico em termos de autoconhecimento. Então a gente foi se basear, por exemplo, na cultura asteca, nos maias, nos incas e tudo aquilo que pudesse ajudar. Então, por exemplo, nós temos aqui as runas, que são as runas são dos vikings, né? Dos nórdicos. Então é o alfabeto rúnico, aonde você vai estudar um pouco da cultura deles e o trabalho que eles faziam com as runas. Então as runas elas são uma prática. Isso aqui é apenas para que possa recordar como são algumas runas ou para que você possa. A runa Fá. Posso mostrar? Posso, claro. Aqui. A runa Hagal. Aqui. Então você tem várias runas, não é? Que você faz práticas com o corpo físico, com o corpo físico com ela, logo pela a runa Sigma. Essa daqui muito conhecida, né, que foi utilizada é utilizada hoje ainda pelo budismo, foi invertida na sua configuração. Sim, porque ela é assim, né? Isso. Então, usada como Gibur, né, Gibur. Uhum. Então lá a gente estuda essas questões, essas outras culturas. Aqui eu trouxe também o tarô mitológico, né, para que a gente pudesse compreender um pouco mais, né, do trabalho que fez o deus Tote e que foi o inspirador aí de Moisés na sua formação cabalística. Então a gente estuda tarô, cabala, runas lá É interessante você colocar isso aí, porque muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, eles não se esquecem que o Moisés ele veio do Egito. O Moisés veio do Egito. Ele saiu e foi pro Egito e depois voltou. Então ele tinha práticas egípcias. Tanto que, tipo assim, se você é cristão, você é egípcio. Você é egípcio. Porque ele que começa ali a história ali e vai... Tanto que o próprio Mestre Jesus, ele vai pro Egito e passa seus estudos lá. Pessoal que os irmãos que são da maçonaria, que são da Ordem Rosa Cruz, estudam a vida do Mestre Jesus e conhece alguns ritos que ele fazia dentro das pirâmides para o seu desenvolvimento pessoal. Então é algo, essa cultura que se tem que ter, né, esse conhecimento tem que ter, é muito bacana, e a gente, naquilo que é possível, a gente divide lá. Então eu estou a caráter, porque essa blusa é do Egito. Lá. Aí, ó. O anel é do Egito, o brinco é do Egito. Minha mãe foi no Egito. Ela foi? Foi no final do ano passado e me trouxe. Do Egito isso aqui. Aí, ó. Pronto. Pronto. Esse... Aquele é de Páscoa? Esse daqui eu ganhei. Esse é um presente que eu trouxe. Porque assim, na hora que eu falei, nossa, eu vou levar esse aqui. Eu ganhei um presente de um colega. Eu sei que muita gente vai falar assim, nossa, isso é doidura. Esse rapaz é um nagual, quem me deu isso aí. O que é um nagual? Um nagual é um homem que consegue já transformar o seu próprio corpo em outra ser. Ele consegue transformar o corpo dele num animal. Então isso chama, dentro do estudo, chama estado de Ginas, algo muito comum nas tribos xamânicas. Aqui na nossa cultura, a gente falava do lobisomem,
ou do homem que vira que virou folclore, que né? virou um folclore, mas essas coisas realmente existem, né? Conheci mais de um, e esse foi um presente que eu ganhei de um deles, e quem me deu esse presente eu fiz questão de trazer, para que as pessoas saibam que essas coisas realmente existem. Isso não é conversa fiada. Isso a gente vai ter realmente que fazer existe. vários podcasts Muito. com ele. Eu já E, ó, anotei esses- aqui, ó, tarô mitológico, cabala, runas, xamanismo, são vários papos. Você sabe que tem uma amiga minha que ela me apelidou de xamã, né? Porque como eu gosto muito de assunto espiritualista, então todo mundo que chega na turma, né, e vem conversar e fala assim, ó, pergunta pro Gilvan que ele gosta das coisas. E aí eu sempre falo, né, por horas. Aí ela me apelidou de xamã. Então agora eu vou estudar o xamanismo. Poxa, estamos aí. Eu tenho que, depois eu vou registrar. Ó, deixa eu fazer, a gente hoje vai ter que ficar só na ayahuasca. Vai lá, Não vamos vamos lá. conseguir depois. Eu achei muito interessante essa pergunta. A ayahuasca pode influenciar a forma como as pessoas se relacionam uma com as outras e a capacidade de sentir empatia? Olha, a capacidade de sentir empatia, de você estar no lugar do outro. Me parece que quando nós estamos extremamente condicionados com as nossas preocupações, aquela mente muito acostumada a rodar em cima de si mesmo o dia todo, né? A pessoa está dirigindo o carro, mas ela está pensando. Ela está lavando louça, mas ela está pensando. Ela deita na cama para dormir e ela continua pensando. Ou seja, dificilmente é uma pessoa que ela tem uma mente que usa todo o seu brilhantismo ou sua energia para resolver aquelas coisas mentais que é necessário. Por exemplo, eu preciso fazer um cálculo para eu poder construir um prédio. Então, vou lá e faço esse exercício mental. Mas no momento que a minha mente não for mais utilizada, ela consegue ficar naturalmente quieta. Essa qualidade mental, ou seja, uma pessoa naturalmente com uma quietude que não é uma quietude forçada como alguém que coloca uma camisa de força na mente. Uma pessoa que naturalmente está em paz. Uma pessoa em paz é uma pessoa que vê. Ela olha, ela vê as pessoas, ou seja, ela consegue nos ver, ela consegue nos ouvir. Essa pessoa, a gente pode dizer, olha, essa pessoa naturalmente ela é sensível, que na nossa linguagem poderíamos dizer que ela é empática. Porque ela é sensível, ela está escutando a dor do outro. Mas se eu estou completamente focado nos meus problemas, nas minhas dores, nas minhas ganâncias, no meu egoísmo, eu não vejo o outro. Eu não vejo o outro. Então, nesse sentido, é por isso que eu estou falando, a ayahuasca ela pode auxiliar, porque eu não gosto de colocar tudo nas costas dela, porque senão... Tira um pouco da nossa responsabilidade, né? Exatamente. Eu acho que o grande barato é a gente... Claro, foi ela que talvez tenha feito a gente chegar aqui e falar assim, poxa, isso me faz sentido. Isso me faz sentido. Né? Eu olho minha mente, ela não consegue parar. Eu fico constantemente, ela não tem um segundo de descanso. Será que ela pode... Será que eu posso viver em paz um pouco? Sabe? Será que eu posso enxergar o outro? Né? Eu realmente ver o outro? E não... Eu sou judeu e você é palestino, eu nunca vou te ver. Eu sou machista e você é feminista, a gente nunca vai se encontrar, não é? Eu sou homofóbico, eu nunca vou compreender o pessoal da LGBT, um homossexual, eu nunca vou compreender. Por quê? Porque eu não vejo ele. Eu estou vendo um condicionamento, um programinha que a minha mente funciona em cima daquilo lá. Então, quando você começa a perceber isso, você fala assim, olha, quero saber se isso daqui pode realmente acabar. Então, é lógico que a ayahuasca nos trouxe aqui, nos permite esse bate-papo, e com isso abre inúmeras portas, inúmeras reflexões. Então, e é claro que ela ali também, naquele processo de sensibilidade, porque quando ela tá agindo, ela tem esse processo de sensibilidade, ela faz com que nasça aquele anseio de falar assim, olha, tem alguma coisa a mais, e esse a mais eu quero saber. Então, vamos conversar disso, e aí eu acho que isso
É um processo de transformação. Muito legal. A única coisa aqui é o livro ainda que você não comentou. Pois é, esse livro é um dos livros que eu acho mais bacana, Tratado de Medicina Oculta e Magia Prática, do mestre Samael, Venerável Mestre Samael Aunveor. E ele é um livro que ele tem... O pessoal quer, às vezes, conhecer de magia. Puxa, eu queria começar. Claro, existem inúmeros magos extraordinários, né? Eliphas Levi, Cornélio Agripa. Você tem tanto que eles chamam os brancos como os negros, enfim. Mas aqui dá para você conhecer bastante sobre magia prática, magia xamânica, o pessoal da Serra Nevada de Santa Marta, da área da Colômbia, e a parte da medicina, fique muito à vontade. E a parte da medicina, quero conhecer remédios utilizados pelos xamãs que realmente tem um processo de cura. Aí que vocês vão conhecer. Esse daqui eu trouxe também, esse aqui dentro da igreja gnóstica, que a gente tem também a igreja, esse aqui é um incenso, mas eu trouxe um só. Eu vou dar prioridade para as damas. Claro! Gente, dá licença! Pronto, aqui é um incenso, é um incenso de olíbano com ouro, é de ouro negro, né? Ouro negro. Então, eu trouxe para vocês aí. Ele não só tem um perfume muito gostoso, quando é bonito, ele é muito bonito. Mas como que funciona? Quer colocar na câmera? Você acende a bolinha. Aqueles richô. Sabe tem uns que você coloca, tem uns carvãozinhos, você compra aquele carvãozinho, ele é bonito, ele é muito bonito. E aí você compra aqueles carvãozinho, queima o carvãozinho e coloca ele em cima, ele fica soltando a essência. Né? Entendi, que nem carvãozinho de narguilha. Assim. Isso, esse mesmo. É presente para vocês. Ótimo, então toma. Você quer ficar para você depois? Não, eu roubo depois. Muito legal. Vamos tentar focar então só no... Ayahuasca, vamos lá. Ayahuasca e depois... Vai. Efeito colateral, eu vou terminar depois. Vamos lá, não, efeito colateral. Já me falaram que tem gente que vomita, tem gente que passa mal. Eu conheço uma pessoa que falou assim: eu não vou tomar, porque eu tô com medo de passar mal por causa da fama. Quais são os efeitos? Quais são os efeitos colaterais relativamente à ayahuasca? Veja, como eu falei para vocês, que se a gente for entrar na internet, a gente vai encontrar inúmeras coisas, não é? E é claro que nós vamos encontrar pessoas que jamais tomaram ayahuasca e que vão conversar sobre isso. Não são tão desarrazoável, até é ponderável. Por exemplo, o pessoal fala: quem toma remédio antidepressivo não pode tomar ayahuasca. Isso é uma pergunta que eu ia te fazer. Certo. O pessoal fala que vai dar síndrome serotonérgica, né? Aí você fala assim: bom, então vamos pensar juntos, vamos imaginar que a gente não conhece nada de medicina, a gente não conhece, vamos imaginar. Quando você toma um remédio antidepressivo, o que você está fazendo? Você está colocando uma pessoa que está com uma baixa de serotonina, inibindo a monoaminoxidase, numa quantidade que ela está uma pessoa normal. Ou seja, quando ela toma... Tanto que as pessoas, quando ligam para mim e falam assim: olha, eu tomo tal e tal remédio, eu devo ficar sem tomar? Eu vou responder de uma maneira... Não é assim que eu falo com ela, mas de uma maneira assim: olha, remédio é uma questão tua com o teu médico. Você tome os remédios que nem o teu médico mandou aí. Se você não quiser tomar, isso é uma questão da tua consciência ou tua com o teu médico. Aqui, meu negócio é espiritual. Você pode vir aqui, você pode tomar todos os remédios teu e vai vir aqui e vai tomar. Então, assim, independente do remédio que a pessoa tome, lá no céu de capela, ela tomará ayahuasca. Independente do que ela... mas eu tenho esquizofrenia, eu tenho síndrome do pânico. Independente... E a gente faz isso há 16 anos. Mas o que eu quero deixar claro até para você que está nos ouvindo? Eu respondo pelo que acontece lá no céu de capela. Nas quantidades da medicina que a gente dá lá, uma medicina que a gente faz. Outros institutos eu não posso responder, porque eu não sei o que estão fazendo lá, eu não sei o conhecimento que tem lá. Por isso que eu falo assim: olha, não é só a medicina, é na mão de quem você toma o conhecimento que tem. Para vocês terem ideia, existe uma cultura, já faz alguns anos já, eu não sei nem quantas tivemos esse ano. Todo carnaval nós damos um curso de formação para sacerdotes, para pessoas que vão montar o seu ponto de luz. Então a pessoa tem um chamado espiritual, como toda religião tem. A pessoa quer ser padre, ela tem que ir para uma escola. A pessoa quer ser um pastor, ela tem que ir para uma escola. Infelizmente no mundo ayahuasqueiro essas coisas não existem. Então já há muitos anos atrás, para preencher esse espaço, a gente criou um curso de 4 dias que vai ensinar a pessoa o básico para ela pelo menos ter o começo da história. Porque a pessoa chega lá
e ela não sabe nem o que fazer. Então você vai ensinar, olha, nós vamos ver aqui a legislação que o CONAD traz, que regulamenta sobre a ayahuasca, vamos pegar ponto por ponto, né? Sobre questão de custo, sobre a questão de turismo, sobre a questão quem são essas pessoas. Mulher grávida pode tomar, menor de idade pode tomar, pessoa que tem... tudo isso, a resolução trabalha isso. Se eu fosse fazer uma síntese apertada, eu diria o seguinte: olhem para a ayahuasca como olhem para a hóstia do padre. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que você fala assim, só que nós sabemos, se a pessoa der uma dosagem muito grande, uma dosagem muito pequena, isso pode ter interferência. Fala assim, então aqui entra a sensibilidade e o conhecimento que o sacerdote lá, se ele vai ser chamado de xamã, ou de padrinho, ou de seja lá o que for, não interessa. Eu preciso saber o que aquele cara está fazendo. Então lá no Céu de Capela a gente faz isso há 16 anos, como eu falei para vocês. Hoje a gente atende uma média de 30 a 60 pessoas por cerimônia. Já tivemos a oportunidade de atender 200, 300 pessoas no começo lá, porque só tinha gente aqui. E estava falando do antidepressivo. A pessoa vai lá com depressão, está tomando remédio. Vamos imaginar, ela tomou o remédio dela. Ela está na mesma condição que eu. Eu tomo ayahuasca, ela toma ayahuasca também. Normal. Não vai ter overdose, não vai ter overdose. Não vai produzir serotonina do nada. Não vai produzir serotonina do nada. Ela vai tomar a mesma coisa que eu. Não muda nada. Aliás, essas pessoas... Sim, e vão aos montes. Aos montes. É muito comum a pessoa ir lá para poder sair daqui. Porque, assim, para quem já teve depressão, assim, é algo muito, muito terrível. Parece que o mundo vai acabar mesmo. Não tem sentido. É muito ruim. Então, assim, quando às vezes termina a cerimônia, o pessoal vem conversar. Eu lembro que no final do ano... Não no ano passado, ano retrasado. Né? Na passagem de ano, né? Todo mundo se cumprimentando. Veio um rapaz chorando perto de mim e falou assim, padrinho, você salvou minha vida, cara. E eles chamam de padrinho. Lá é padrinho Tadeu, eles chamam, né? Falou, padrinho, você salvou minha vida. Eu falei, mas por que, meu filho? Ele falou assim, ó, você não tem ideia do fundo do poço que eu tava de depressão, cara. Você não tem ideia. Então, você, puxa, assim, isso é mérito teu, meu irmão. Gente, tô vendo que eu vou ter que ir no sábado agora. No dia 23 que eu vier, você já vai ter a segunda vez. Que dia que você vai? Não, eu vou registrar. Dia 23. Você vai, Mar? Você vai dia 23 também? Tô registrando. Mas você sabe que, tipo assim, às vezes a pessoa, eu posso ir e não tomar? Pode. Às vezes a pessoa fala assim, eu queria ir pra ver. O que normalmente acontece é o seguinte, as pessoas falam assim, eu posso ir pra ver? Pode. Ela não aguenta, porque ela chega lá, ela todo mundo começa a se divertir. Todo mundo aqui, eu não vou tomar. Você tá ouvindo, né, Maia? Mas pode, quero ir só pra conhecer, pra ver lá, pode ir. Mas com a Vanessa não vai não, porque aí ela vai dar trabalho, você vai assustar. Não, dia 23 a gente vai, né? Maiara, você vai? Não quero nem saber se tem intimada, hein? E aí as pessoas ficam preocupadas que na questão dos efeitos lá do vômito, que mas eu ouvi falar que tem a questão do vômito. Não é para todo mundo, algumas pessoas realmente têm o vômito, assim como algumas pessoas choram, é muito comum. A gente vê um barbado lá, chega lá. E naquele momento ali a sensibilidade ele transborda, né, no choro, às vezes dá vontade de ir no banheiro. Então, assim, o processo de purificação ele ocorre de várias formas. Algumas pessoas, e isso é muito comum, ela vê, ela escuta uma outra consciência conversando com ela e vai falar com ela. Fala assim, olha, você vai pro muro agora que você vai limpar. Por exemplo, eu tenho uma grande amiga minha que ela foi para lá, ela não podia ter filho. E ela estava passando por algumas dificuldades da vida dela, ela falou assim, não posso ter filho, mas eu quero participar da ayahuasca. Mas ela não foi lá por conta disso, são outros problemas que ela foi. E aí ela foi, tomou a ayahuasca e daqui a pouco ela viu um índio chegando perto dela e falando assim, deita no chão, porque lá é um campo gramado, né? Ele falou, deita no chão. E ela deitou no chão, ele falou assim, ela contando pra mim depois, falou, ele veio assim, ele pôs as duas mãos na minha barriga e começou a apertar minha barriga, aquilo começou a me dar uma cólica. Quando ele terminou, eu levantei dali, fui no banheiro, e eu fui pro banheiro, tava sangrando. Um mês depois ela estava grávida. Olha só. A menininha dela hoje está com 8 Quer dizer, ele fez de fato uma cirurgia espiritual. Fez uma cirurgia espiritual. O que é interessante é que a gente fala para os outros, fala assim, olha, é que a gente está falando num contexto com ayahuasca, mas quem já viu o Dr. Fritz hospedando, tá aí, é só vocês verem lá. Isso aí é dentro, lá na Umbanda também, todos esses lugares ocorre. Ali você só tem uma ayahuasca, mas aquilo aconteceria, é que talvez ela estava mais sensível para poder perceber. Né? É apenas essa diferença, mas a equipe espiritual, sejam de médicos, sejam de pessoas que
que tinham essa personificação com os índios, né, com os caboclos, vai lá, acontece, isso aí tá em todo lugar. Sábado eu tô lá. A Mayara tá rindo. Mayara, sábado a gente tá lá, Mayara. O que mais você tem aí? Não, a minha encerrou. Vamos, porque se a gente for começar xamanismo, a gente vai mais umas 2 horas. Porque, ó, ele me falou que xamanismo, você falou sapo, rapé, são os rituais. Plantas de poder, animais de poder, tarô mitológico, runas, cabala. Isso vai ser para uma próxima... são muitos assuntos pra gente poder conversar. Existe alguma preparação para a cerimônia do ayahuasca? Então, ótima pergunta. Às vezes as pessoas sempre perguntam isso. Tem alguma preparação? O que a gente diz é assim, olha, isso é uma questão sua com o tempo. Hoje, a maneira com que você chegar lá no instituto, você vai participar da cerimônia. Mas você vai perceber que vai ser natural da sua parte você querer experimentar algumas alimentações e não outras, algumas dietas, alguns jejuns e não outros, né? Não só do ponto de vista da alimentação ou da bebida, mas também de conversas, pensamentos, livros. Então a gente fala assim, olha, não se preocupe com isso agora. Isso é uma questão tua que naturalmente você vai ter transformado com o tempo. Maravilha. A pessoa que já tem uma vivência espiritual, a tendência é ela ter uma experiência mais profunda, talvez, ou isso é muito relativo? Vai depender muito da vertente religiosa dela. Por exemplo, quando eu vejo que alguns irmãos da linha evangélica, quando eles vão lá, eles têm uma dificuldade maior de, por exemplo, ver um animal de poder, você vê um índio. Então eles vão falar que eles escutam Jesus, que eles veem o Espírito Santo, eles falam com isso. Com o tempo, acho que a própria permissão interna dela, ele começa a ver outras manifestações. Então, depende muito da formação de cada um. Às vezes, as pessoas que já estão mais abertas, com outras consciências, com outras formas, isso aí é escancarado. Então, por exemplo, vamos pegar um irmãozinho que é da linha de Umbanda, não é? Isso aí, então, por quê? Porque lá você tem o caboclo, você tem o Oxalá, você tem Ansan, então você tem os próprios animais de poder. Então, tô vendo a cobra, tô vendo o leão, tô vendo o urso. Para ele é mais fácil ele administrar isso, não achar que isso é demoníaco, vamos dizer assim. Para outras pessoas isso seria muito demoníaco. Você vê um índio, você vê um lobo, uma cobra, então é como se fosse um mecanismo de defesa. Com o tempo ele vai vendo que isso não tem... Uma coisa interessante, lá, por exemplo, nós recebemos às vezes sacerdotes de outras religiões que vão para conhecer. E eu lembro de um grande irmão que ele era frei franciscano, e ele tinha autorização da igreja para conhecer. Então, eu lembro de uma cena, ele deitado no chão assim, ele frei franciscano, tomando ayahuasca e escutando Hare Krishna. Eu falei assim, só no céu, porque eu vejo que é isso, essa é isso, né? Essa é a essência. Eu acho que é isso. Eu acho que essa é a graça da coisa. E é uma cena que me marcou muito, achei muito bonito isso. Que legal. Ambiente. Normalmente, esses locais que são consagrados são mais chácaras, sítios. Aqui é uma chácara, no caso. E lá é uma chácara. Lá é uma chácara. A gente, claro que, por exemplo, a gente sempre procura esses ambientes. A natureza é mais gostoso, né? Eu consigo entender, às vezes, o pessoal que está em São Paulo, que tem tem que fazer dentro, às vezes, de apartamento, dentro de casa. Eu consigo entender as limitações e acho legal que, assim, olha, que essas limitações não impedem que eles possam estar reunidos no grupo deles ali e estarem consagrando. Mas lá, por exemplo, é uma chácara, então é onde o cenário é bem esse mesmo, é um campo gramado, onde a gente acende uma fogueira no meio, nos reunimos em grandes círculos, de um lado do círculo sentam os homens, do outro lado sentam as mulheres, músicas de várias egrégoras ficam acompanhando e dando a métrica, vamos dizer assim, da cerimônia, e
é isso, o cenário é esse, assim, bem... Então você olha, é um momento que lugar de pouca iluminação, então você consegue contemplar o céu, é muito bonito, né? É algo extremamente simples e que nos convida a essas reflexões, a esse contato com a natureza. Naturalmente se lembra de Deus, se lembra dessa questão espiritual mais sincera, é muito bacana. Outra coisa, a questão de segurança. Porque às vezes a pessoa pode se sentir insegura, né? Poxa, eu vou ficar inconsciente lá, eu vou pirar, quem que vai me conter? Vai ter alguém que vai estar olhando por mim? Com certeza já deve ter ouvido coisas Sim, tipo. Funciona assim, foi muito bom você falar disso. Então assim, quando a pessoa chega no instituto, ela preenche uma ficha de anamnese para nos contar da questão da saúde dela. Tem uma palestra inicial explicando como que é o ritual com a consciência expandido pela ayahuasca, além da logística do instituto, onde que toma água, onde é que vai o banheiro, essas questões. Essa palestra, ela tem, dentre as suas funções, exatamente a de acalmar e trazer um pouco de clareza para a pessoa, porque ela às vezes está insegura. Ela fala, nossa, eu ouvi falar desse chá, esse chá vomita, é o negócio dos índios, posso ir e não voltar mais? O que acontece? Infelizmente a gente volta, ainda não tem jeito. A gente volta. E aí, quando ela vai para lá, nós temos uma equipe de trabalhadores, todos uniformizados, e quando vocês forem, vocês vão observar, a gente não senta. Nós ficamos 4 horas em pé. Por quê? Porque as pessoas estão sentadas, elas estão fazendo. Essa já é uma maneira de você transmitir segurança para a pessoa. Ou seja, ela está constantemente... O pessoal está prestando atenção. Se você erguer sua mão, alguém vai lá, olha, quero ir no banheiro, olha, não estou passando, preciso vomitar, onde que eu vomito? Então, a todo instante, você tem equipe de trabalhadores, vão lá, buscam água, ou te leva no banheiro, ou te leva no muro, te traz sentado, tá vendo que tá passando frio, porque às vezes a pessoa vai lá busca um cobertor. Então, você tem uma equipe de trabalhadores que está ali para auxiliar isso. E durante toda a cerimônia estão prestando atenção. Então, nem todas as casas a gente sabe que é isso. Infelizmente, nem todas as casas são assim. Né? Porque como a gente falou, a nossa formação, a nossa maneira de enxergar a coisa, a gente chegou nesse setup que tem sido referência e tem auxiliado várias pessoas. Então, a pessoa pode ir que em termos de segurança, extremamente tranquilo. Tomei ayahuasca. 10 minutos depois quero ir embora. Por isso que a pessoa preenche aquela ficha e ela nos autoriza a segurar ela até o final dela. Ela não pode tomar ayahuasca e sair dali. Ela só pode sair agora no final da cerimônia. Para a segurança dela e segurança de terceiros. Porque vai pegar um carro. Vai pegar um carro. Né? Pode ser que agora ela esteja tranquila, mas isso aqui é orgânico. Daqui a 10 minutos... Ela vê um dragão no meio da rodovia, ela vai para cima. Tipo assim... muito bom. Então, assim, quando chega no final da cerimônia, todo mundo está em condições de dirigir, pegam o carro, vão embora para casa. Tem gente que vem de outra cidade, vem de Votuporanga, vem de Barretos, prefere dormir ali no instituto. A gente sempre fala assim, olha, traz um colchonete, um cobertor se for o caso, você dorme por aqui sem problema nenhum. Mas a maioria, todo mundo basicamente vai embora no mesmo dia, já pode dirigir. Mas... Por isso que é a questão assim, veja, tudo isso é protocolo para segurança, para que todo mundo possa ter. Graças a Deus, nunca tivemos nenhum problema. Saiu dali e bateu o carro. Graças a Deus isso não aconteceu. Eu sei que se algum dia isso é plenamente possível acontecer, você vai numa igreja católica, você acaba de sair a missa, foi lá, eu sei que se algum dia isso acontecer, a gente espera que não, vai ser jogado nas costas da ayahuasca, porque, né, por causa dos preconceitos. A gente tem que estar consciente disso também. Falar assim, olha, vocês estão um pouco... Vocês chegaram agora, né? Vocês chegaram agora, então vocês têm que entender que vai um tempo até a gente... Vocês ainda estão um pouco marginalizados. Né? Com certeza. Nós estamos um pouco marginalizados com isso aí. Talvez o fato de eu ser servidor público da Justiça Federal, ter feito faculdade de Direito, muitos procuradores, promotores de justiça foram meus professores, então a gente sabe que a classe... Né, juízes e promotores e advogados é uma classe bastante conservadora, bastante formalista, eles têm uma certa dificuldade, mas por me conhecerem, por conhecerem o trabalho que a gente faz, eu já vi vários comentários assim, de tratarem isso com uma certa seriedade, o que acaba trazendo um certo respeito aqui na região de São José do Rio Preto, pelo trabalho que a gente desenvolve lá no Céu de Capela. Então, essa foi a primeira observação que para mim foi muito interessante.
o fato da tua posição enquanto profissional. Porque se você já é um cara da justiça, não tá ali para fazer bobagem, né? Então, isso daí eu acho que já confere para o Céu de Capela uma credibilidade absurda, né? E o fato da gente dar aula para pessoas que vão montar outros institutos, nós temos que estar com o nosso instituto totalmente regular. Então tem contabilidade, tem personalidade jurídica, tem CNPJ, tem alvará de funcionamento, tem autorização de bombeiro. Tudo isso eu tenho que estar, porque eu tenho que dar essa aula para eles, falar para eles, mostrar para eles, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo a extintor ali, tá vendo a alvará de bombeiro, né, ó, o CNPJ. Então a gente tem que estar totalmente regular, porque você acaba tendo uma visibilidade maior, não é? A nossa instituição é a instituição mais antiga aqui em São José do Rio Preto. Muitos dos institutos aqui passaram por ali, né? Graças a Deus são todos amigos, não temos nenhum... Aliás, a gente forma outras pessoas. Eu tenho vontade de montar instituto. Por favor, monte o instituto, se eu puder ajudar, eu vou lá ajudar vocês, né? A gente não tem esse tipo de vaidade, muito pelo contrário, mas isso é exigido. A gente sabe que as outras... Olha, vai fazer um alvará, preciso de um plano arquitetônico para isolamento acústico. Eu falei assim, ó, o que eu posso fazer? Vai, chama a arquiteta lá, manda fazer o exame de isolamento, porque a gente tem essas coisas também. Eu sei que não vão pedir da maioria das instituições, mas lá eu tenho que ter para que eu possa apresentar isso. Falei assim, olha, vocês vão fazer isso aqui também? Falei, eu não sei o que vocês vão fazer, mas tem que ter o mínimo, uma personalidade jurídica, né, CNPJ, né, porque o Estado está preocupado com isso, ele quer saber a questão tributária, você está reunindo lá, está tomando ayahuasca, como é que vocês estão fazendo, né, e vocês se constituindo de uma maneira formal, isso engrandece a todo o movimento do que você está pegando a ayahuasca e reunindo com meia dúzia de pessoas ali, sem qualquer tipo de compromisso, talvez conseguindo a ayahuasca pela internet, enfim. Então, essa é a finalidade que a gente, ocupando esse espaço de ajudar as pessoas a formarem as suas instituições de uma maneira formal, acaba agradando a todo o movimento ayahuasqueiro de uma forma geral. Maravilha. Desculpa de eu estar monopolizando as perguntas aqui. Não, é para eu não esquecer. Para encerrar, já que você falou de conseguir a ayahuasca pela internet, para uma casa como a sua, vocês plantam, vocês compram? De onde vem a origem da chacrona, da raiz? Então nós temos plantado jagube e chacrona. A nossa demanda é muito grande, o que nós temos plantado ainda não dá. Um pé de jagube, para ele estar legal assim para colher, demora uns 7 anos. Então o nosso jagube esse ano vai começar a ser colhido, então nós temos jagube aí pelos 2, 3 anos sem precisar adquirir. Mas você tem uma rede de network de pessoas que também prezam pelo movimento sério, que desde do Pará até... preciso de cipó, eu quero fazer a nossa ayahuasca, eu preciso de cipó, preciso de folha, compro matéria-prima para a gente fazer aqui. Não, eu quero a medicina pronta. Tem alguns irmãos que fazem o repasse. Do mesmo jeito que a gente faz repasse também. A gente só repassa a medicina para um instituto que tem CNPJ. A gente não faz repasse de medicina para consumidor final ou para pessoas que não têm o CNPJ. Então, eu tenho um ponto de luz em tal lugar. Me dá o teu CNPJ, quando eu faço declaração de envio, eu coloco aqui. Por quê? Porque a ayahuasca só foi liberada para fins religiosos. Então, se você for pego na rua com um litro de ayahuasca, nós temos que saber de onde que veio isso daqui. Olha, tá aqui meu CNPJ, eu tenho um instituto. Beleza. Então, quando eu repasso a ayahuasca para alguém, que são poucas pessoas que eu faço isso, mas quando eu repasso para alguém, essa pessoa tem CNPJ. E quando eu preciso também, às vezes a minha tá acabando, meu irmão, tô precisando de uns 5 litros, 10 litros. Opa, vai lá e faz preço de repasse para nós. Até porque existe uma regulamentação dela ser considerada fora desse contexto uma droga? Sim. Tem essa. Tipo assim, a ayahuasca... o dimetiltriptamina, ele está dentre as substâncias proscritas. Então, se você está utilizando a ayahuasca fora de um contexto religioso, é por isso que ela, ela só foi liberada por uma questão cultural dentro de uma questão... Pode para terapêutico? Não pode para terapêutico, a menos que tenha autorização da vigilância sanitária. Então, regra geral, não tem. Então, isso é muito importante. O pessoal assim, eu vejo o pessoal falando sobre floral de ayahuasca. Veja, eu sei que é extraordinário, só que é proibido por lei, porque a questão terapêutica só
não foi vedada, a menos que tenha alguma autorização de pesquisa, as universidades têm para fazer pesquisa. Então, assim, embora a gente já conheça o potencial terapêutico dela, ela está vedada expressamente pelo CONAD para fins terapêuticos, sendo autorizada apenas por uma questão religiosa. Por isso que a gente fala assim, ó, as curas ocorrem por uma questão de fé e ela deve ser usada dentro do ambiente religioso. Fora disso, aí nós estamos nós estamos fora das orientações das normas. Fantástico. Gente, Assim. eu tô pensando que eu... Nossa, maravilhoso. Eu fico muito feliz de estar podendo, de estar tendo espaço para poder esclarecer a população de uma forma geral, né? Para poder desvendar todos esses mistérios. Acho realmente, hoje em dia ainda falo, acho que a experiência que eu tive já há mais de 18 anos atrás com a medicina não se equiparou nada ao que eu vi em qualquer outro lugar. Eu acho que é uma experiência que todo mundo deveria passar. Assim, ó, deixa eu ver. A gente compreende que para alguns é o feeling, né? Então eu sei que para alguns talvez não vai ser tanto assim, para outros também vai ser bacana e para outros vai ser talvez mais extraordinário do que foi para mim. Mas, regra geral, o que a gente vê é que vale muito a pena a gente conhecer esses mistérios e dar essa oportunidade para a nossa vida. Eu realmente Fantástico. Ele leu minha mente, sabia? Porque eu ia falar assim, deixa uma mensagem final. Ele arrematou. Tchau, acabou. Deixa as redes de contato, nós vamos colocar na descrição, mas fala qual que é o Instagram. Sim. O pessoal que quiser conhecer um pouco mais, tem o nosso site, né? www.celdecapela, com 2 L's, celdecapela.com.br, lá tem o nosso site, e tem principalmente ali no Instagram, né? O Instagram, Céu de Capela, lá é só procurar Céu de Capela, vocês vão estar encontrando. Lá a gente sempre tem postagens, sempre tem fotos. Vamos retomar esse ano agora as nossas lives de quintas-feiras sobre autoconhecimento. A gente sempre fala sobre autoconhecimento, que é a coluna vertebral do nosso trabalho. E logo deve estar saindo também, todo ano tem um curso de xamanismo gnóstico totalmente gratuito, tem 1 aula por semana durante 3 meses, vocês vão conhecer tudo isso aí. A vacina do sapo, vai falar. O Temascal, vai falar. Falei isso. Tem. Eu vi falar que vocês têm um ritual lá chamado do enterrado vivo. Tem também. Mas eu acho que esses assuntos vai ficar pro próximo encontro. Não, com certeza já fica aqui o nosso convite para mais um episódio, a gente marca aí, porque foi fantástico, Tadeu. Vou te chamar só de Tadeu. Claro. Para mim foi revelador, não te conhecia, apesar de ouvir muito falar, mas assim, eu achei fantástico, gostei muito de você ser uma pessoa com esse nível de seriedade que o assunto merece, e acho que a gente vai progredir muito no levar conhecimento adiante nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado, Gilvan. Obrigado, Vanessa. Assim, que é uma oportunidade muito grande a gente poder estar trazendo esse esclarecimento para a população de uma forma geral, e vai ser um prazer enorme estar retomando aqui de novo com esse mesmo assunto. Maravilha. Gente, agradecer ao nosso amigo Alexandre Tadeu, e já vou falar, você vai, né? Quando esse episódio for ao ar, nós já vamos ter ido. Mas aí você vai colocar alguma coisa junto com o episódio, sim, né? Sim. Eu e o Gilvan e a Mayara, que tá aqui também no sem coação. Tá, eu e o Gilvan, a gente vai, tá? A Mayara eu vou ver se eu consigo convencer. Mas muitas pessoas que fazem parte do meu círculo, elas comentaram que estavam curiosas. E eu acho que depois dessa explicação maravilhosa, eu tenho certeza que muitas... As portas estão abertas lá, aguardo vocês. Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a você que ficou até agora no final. Coloque aí nos comentários as suas dúvidas para um próximo episódio, para a gente poder trazer o Tadeu aqui e fazer essas perguntas diretamente. Não deixe de se inscrever aqui no Rota Espiritual, de clicar no gostei, deixar o teu joinha aí, de compartilhar com os amigos. Manda esse episódio para aquele amigo que estava cheio de dúvidas. Fala, olha, legal, vai lá, como é que é, interessante. O cara entrou no Ministério da Justiça e aí tem essa seriedade daquele local para você conferir, tá bom? Então, muito obrigado por ter nos assistido, um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Até mais.